Bom dia para quem tá aí. Essa live aqui é surpresa. Tô aproveitando aqui o tempo que eu vou ficar parada no trânsito, que eu estou indo pro médico, para uma consulta médica. Depois vou trabalhar, como todos vocês. Deixa o Instagram aí chamando vocês. E quem já estiver aqui comigo ao vivo, já pode mandar a perguntinha e a dúvida que porventura tenha, que esse é o momento. Marli, resolvi abrir aqui, tá? Aproveitar o trânsito e o tempinho para conversar com o pessoal, tirar as possíveis dúvidas que venham a surgir aqui. Sempre desde a entrevista com o cliente até as razões finais. Vamos embora. Para quem não conhece o trânsito do Rio, é isso aqui, ó. Olha que maravilha, uma delícia. Pois é. Vamos lá, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Aline Fraga, advogada e mentora de advogados. E aqui nesse perfil eu crio conteúdos para advogados, ou se você também está estudando aí para fazer a prova da OAB, ou se já passou nessa última prova, esse perfil aqui é exatamente o que você precisa estar. O marido aqui, ó, com uma cara de ânimo, aguardando nesse trânsito maravilhoso, ainda mais que hoje tá um solzinho bem gostoso aqui, mas a gente tem ar-condicionado para ajudar, né? Então, gente, para quem tá aqui, já compartilha aí com os colegas advogados e tragam as suas dúvidas, tá? Eu não vou ficar aqui há muito tempo, então minha equipe eu já vi aqui que tá mandando nos grupos, manda lá também no grupo dos advogados, da nossa comunidade de advogados, dos alunos, para que a gente possa começar a tirar, a sanar eventuais dúvidas. E enquanto isso, vou esperando aqui para vocês colocarem as dúvidas, vou contando também um pouquinho de tudo que vem acontecendo, dos casos que eu tenho recebido. Esses dias me surgiu um caso de um empregado. Ele veio me procurar porque ele trabalhou por anos numa empresa e, na verdade, ele acabou sendo despedido porque ele estava colocando diversos atestados médicos. E com isso é óbvio que a empresa, óbvio em tese, tá, gente? Mas a empresa acabou dispensando porque me parece que estava percebendo que o negócio ali ia ficar ruim. O rapaz com um problema seríssimo na coluna. Com isso, acabou... Ele vai ter que operar agora, ele já operou. Vai ter que operar novamente. E por não ter tido ali uma informação correta do advogado que atendeu ele logo no primeiro momento, ele acabou não aproveitando ali o benefício, não tentando entrar pelo INSS para conseguir um afastamento. Achou que o melhor era receber as parcelas do seguro-desemprego. Enfim, aí agora ele surgiu querendo ingressar com essa ação, perguntando se ele ainda teria algum tipo de direito. E eu entendo ali que haveriam, além de pagamento de horas extras, porque ele fazia e não podia registrar essas horas, intervalo suprimido, adicional de salubridade também, porque ele trabalhava dentro de um frigorífico, é um frigorífico bem famoso aí. Ele também tem essa questão da dispensa discriminatória, porque afinal de contas ele foi dispensado no curso de um tratamento. A empresa tinha conhecimento de que ele faria essa cirurgia, e quando na verdade, além dessa cirurgia ali, ele ainda está bem mal, sente problemas seríssimos. Aline, mas o problema será que realmente foi desencadeado ali por conta da empresa? Nesse caso, sim, porque como ele trabalhava dentro de um frigorífico, tinha que pegar ali pedaços de carnes ali pesadas, né? Porque lá dentro tinha matadouro de boi e ele fazia essa parte. E com isso, é claro que acabou. Bom dia, Keisiane, seja muito bem-vinda. Resolvi abrir aqui essa live surpresa
aproveitando que eu tô no trânsito maravilhoso, já coloca aí sua dúvida, se você tiver, tudo na fase de conhecimento, desde a entrevista com seu cliente até as razões finais. Estou até contando aqui um caso, tá? Mas pode colocar, essa é uma live para que você possa trazer, para que vocês, né, que estão aqui, possam trazer as dúvidas que porventura tenham, tá? E aí às vezes pergunta assim: Aline, mas como assim? Você sabe exatamente o que é o método VDA, o Vivenciando e Dominando as Audiências? Essa é uma pergunta que eu gostaria que vocês me respondessem. Você sabe? Já olhou aqui pelo perfil? Eu falo exatamente sobre a prática da sala de audiência, mas a sala de audiência ela não começa lá na sala física ou na sala virtual. Ela acontece, ela inicia lá quando você faz aquela primeira triagem com o cliente, a entrevista com o cliente vai até as razões finais. Então, tudo que você quiser saber, você pode colocar aqui a sua dúvida que eu vou responder. E quem não está ainda inscrito na Black, deixa eu até colocar aqui que isso é uma para vocês digitarem. Pera lá. Que amanhã a gente vai ter a nossa aula magna Black VDA, que vai acontecer, onde você terá a oportunidade, a aula magna Black VDA, isso. Peraí, gente. Mais 8 horas da noite. Pronto, deixa eu fixar aqui nos comentários para que vocês saibam. Tá? E o que vai acontecer nessa Black VDA? Eu vou abrir a oportunidade para quem ainda não é meu aluno se tornar meu aluno, ter acesso vitalício, tá? Além do acesso vitalício, ali vocês terão revisão de peças, mentoria coletiva, semanalmente eu dou aulas ao vivo, tá? Geralmente tem acontecido às sextas-feiras, na parte da manhã, entre 8 e 9 horas da manhã. Dependendo ali da necessidade dos alunos, eu faço às 8, 8 e meia ou 9. E aí eu fico por volta de entre 1 hora, 2 horas e pouquinho. Sempre mediante essa necessidade dos alunos. Eu faço preparações para audiência, tá? Todo tipo de audiência trabalhista, audiência de conciliação, audiência inicial, uma audiência una, audiência de instrução, para que esses alunos possam chegar na sala de audiência sabendo exatamente quais os requerimentos fazer, tá? E aí entra justamente na questão que ontem teve a nossa live, que a audiência não é talento, mas sim competência ali, técnica, é técnica, porque se você não tem técnica, você não consegue desenvolver uma audiência. Você até acha que vai chegar lá na hora, é muito simples, só o que está aqui escrito no papel tá maravilhoso. Não, gente. A audiência não é contar com a sorte, tá? E não é talento. Hoje eu acordei muito bem, então vai dar tudo certo. A gente tem que realmente ser positivo. Mas a positividade, a gente também precede o quê? Que a gente tenha técnica e estratégia. Para a gente ter técnica e estratégia, se você está começando agora na área trabalhista ou se acabou de se formar e está pegando casos trabalhistas ou está, não, essa é a área que eu realmente quero advogar, esse perfil é justamente para você poder aproveitar todas essas dicas. E o método VDA, ele traz tudo isso, tá? E aí dentro do método a gente tem mais de 140 aulas já gravadas, essas mentorias coletivas que eu estava falando ao vivo, semanalmente com os alunos, onde tem essas preparações, tirar dúvidas, revisão de peças, pode-se trazer ali todas as dúvidas possíveis e imagináveis da fase de conhecimento, mas essa fase de conhecimento, quando eu falo, é antes mesmo do processo ser formado. Como é que eu vou elaborar uma reclamação trabalhista? Aline, eu estou atuando pela empresa, tá? E para quem não sabe, gente, eu advogo 95% da minha advocacia para a empresa. Então eu trago aqui uma vasta experiência para vocês, justamente o quê? O que essas empresas costumam alegar, o que vocês podem se antecipar, tá? E ao longo de mais de 10 anos advogando e fazendo isso no meu dia a dia,
tá? Porque eu não deixei em nenhum momento de fazer isso no meu dia a dia. Eu trago prática e não apenas a teoria. Como tem muitos por aí que trazem, não, que tá só nos livros, gente. É que nem quando a gente está na faculdade, que os professores trazem ali, muitas vezes, uns casos muito... Nossa, não sei nem de onde que eu tô tirando isso. Pois é, não, isso não vai acontecer. Eu trago apenas casos práticos, aqueles casos concretos que acontecem comigo. Bom dia, Vandervan, seja bem-vindo. Exatamente aquilo que acontece no campo de batalha do advogado, que é a sala de audiência, porque a audiência, ela é o 80-20 do processo. Não adianta você ter ali petições maravilhosas, inicial, elaborada, perfeita, nossa, tá lindo, chegar lá no dia da sua audiência, você não ter feito uma preparação perfeita, que é aquela preparação estratégica antes da audiência, porque não vai fluir. O seu cliente vai responder de forma que na cabeça dele faz sentido, do tipo, a pergunta que eu mais ouço ser respondida de forma errada. Qual era o horário? Qual era o seu horário de trabalho, seu fulano ou dona fulana? Me conta aí se você também já passou por isso. E ele responde o horário contratual e não o horário que ele efetivamente fazia. Ou seja, dentro dessa mentoria coletiva, bom dia, Rafa, seja bem-vindo. Dentro dessa mentoria coletiva, eu bato exatamente nessa questão. Foi até bom eu ter comentado isso, porque esses dias teve uma aluna minha que veio com um problema desse, que por mais que ela tenha feito tudo, tenha preparado o cliente dela, explicado, o cliente dela bateu nessa tecla de responder o horário contratual. Ela conseguiu reverter? Conseguiu. Por quê? Porque ela tinha técnica, estratégia e ela sabia o que podia ser feito ali. Quando eu digo assim, quando a vaca tá indo pro brejo e fica só o rabinho de fora, o que a gente faz? A gente tenta puxar e a gente puxa do jeito que dá. E como é que a gente puxa do jeito que dá? Fazendo uma pergunta mais indutiva. É recomendável que você faça perguntas indutivas? Não é recomendável. Mas quando é necessário e é a nossa única forma de impedir aquele pênalti, a gente vai fazer. Aquele pênalti não, aquele gol a gente vai fazer, tá? E aí foi exatamente o que ela fez. Mas, seu fulano, isso é o quê? É o seu horário contratual ou é o horário que o senhor efetivamente fazia? O juiz poderia ter indeferido, dito, a senhora, ele já respondeu, a doutora aqui está induzindo a resposta dele. Podia, mas nesse caso aqui, o juiz não indeferiu, mas ele poderia ter indeferido. Então, assim, ela, sabendo que ela estaria ali cometendo, não posso dizer um erro técnico, mas estaria induzindo a resposta, ela mesmo assim, ela fez e ela conseguiu. Sim, excelência, esse era o meu horário contratual, eu não tinha entendido que o que Vossa Excelência queria saber. Eu não sei se faz Vossa Excelência, deve te chamar de doutor, porque cliente não tem por hábito chamar de excelência, não, tá? E aí, no linguajar lá desse cliente, ele falou, eu não tinha entendido. E isso eu já vi acontecer, gente, diversas vezes, sabe onde? Quando você tá lá e o cliente só quando sai da audiência fala, seu fulano, por que o senhor respondeu isso? Aí ele diz assim, eu não entendi, eu achei que era o contratual. Gente, é impressionante como isso se repete com a maioria dos clientes, tá? Reclamante é a maioria que acontece, é isso. Responder aquilo que na cabeça dele faz sentido. E muitas vezes o cliente não é o quê? Preparado. Nesse caso, o cliente tinha sido preparado e mesmo assim ele teve essa dificuldade de responder. Coloquem aí, gente, as dúvidas que vocês porventura tenham que eu vou responder, tá? Eu tô trazendo aqui esse caso, mas essa live surpresa que eu abri é pra vocês. Se vocês não fizerem pergunta, eu não tenho nem por que estar aqui, tá bom? E mais tarde a gente tem live de novo. E aí, o que acontece? O cliente responde aquilo que não é a resposta que ele te passou, porque quando o cliente chega no seu escritório, o que ele faz? Ele chega lá falando assim, não, doutor, olha, porque o meu patrão, ele me assediava, ele já chega com um termo jurídico, que eu não sei de onde que esse cliente chegou com esse termo jurídico. Ele me assediava,
ele não me pagava as horas, eu não conseguia fazer meu intervalo, bom dia, Eric, eu fazia acúmulo de função, eu fazia outro. Eu falo, gente, que cliente estudado, o Senhor do céu, tá melhor do que muito advogado por aí. E aí se você é o que eu chamo de tirador de notas, você vai fazer apenas aquilo que o cliente tá te trazendo. Mas se você é um advogado preparado, com estratégia, o que você vai fazer? Você vai começar a fazer as perguntas. Compreendo, seu fulano, mas vamos marcar da gente conversar, fazer um bate-papo para eu poder saber se tem outros direitos que porventura tenham sido retirados do senhor. E aí você, quando vai para essa conversa com o cliente, você vai, é óbvio, ter anotado tudo. Bom dia, Adri, seja bem-vinda. Você já vai ter anotado todas essas queixas que ele te fez antes de vocês irem para esse bate-papo e vai deixar ele falar. É o que eu chamo de sessão de descarrego. Primeira coisa, deixa o cliente falar tudo o que ele quer. Ó, tudo bom, seu fulano? É por onde o senhor me conheceu? Seja bem-vindo. Mas me conta aí o que desencadeou a sua necessidade de buscar um advogado. E aí deixa ele falar. É a sessão de descarrego. É aquela sessão de terapia. Deixou ele falar tudo. Hoje em dia, gente, a gente tem o Zoom, que é tem uma ótima inteligência artificial, e aí ele acaba resumindo essa reunião toda para você. Antes eu ficava preocupada em ficar anotando tudo. Hoje em dia eu não me preocupo mais com isso. Eu entro pelo Zoom e tá tudo certo. Não era por aqui, não? E tá tudo certo, tá? Pego no final, eu releio aquilo ali e transcrevo depois para uma inicial que eu vá fazer ou para uma defesa, dependendo do cliente que eu esteja atuando. E aí aí em seguida, a sessão de descarrego, o que a gente faz? Sessão do interrogatório. E como é que é essa sessão do interrogatório? Aí você faz as perguntas que você quer saber as respostas. Por quê? Você deixou ele desabafar, porque afinal de contas, aquele cliente ele tá com tudo preso dentro de si. Ele estava querendo há muito tempo falar aquilo e encontrou alguém para ouvir. Porque o advogado ele não pode ser aquela pessoa que vai já de cara começar a fazer as perguntas. Porque vai acontecer o que aconteceu com uma aluna minha. O cliente acabou reclamando do atendimento. Por quê? O cliente, ele tem uma carência, porque nós, seres humanos, temos a necessidade de sermos ouvidos. E se a gente não é ouvido, o que a gente entende? Não, então esse advogado ele não serve para mim, porque afinal de contas ele não tá me ouvindo. E isso eu vi por muitos anos, porque, para quem não sabe, a minha mãe ela é defensora pública. Há muitos anos eu era novinha lá dentro da defensoria, eu via que minha mãe sempre foi muito objetiva, tá? Que tinham assistidos, porque a gente não chama de cliente na defensoria, a gente chama de assistido. Tinham muitos assistidos que falavam assim, mas a senhora não deixa eu falar. Ela dizia, mas seu fulano, se eu deixar o senhor falar, eu não vou conseguir atender todo mundo, porque a defensoria é um mar de gente, tá? E aí ela tentava ser o mais célere para poder atender o maior número de pessoas e que todos conseguissem sair de lá atendidos. Diferentemente quando nós somos o quê? Advogados, a gente tem uma quantidade bem menor do que um defensor público e aí a gente precisa ouvir. Então essa carência eu já fui observando desde muito novinha. As pessoas têm necessidade de serem ouvidas, de falar aquilo, porque afinal de contas o patrão dela não ouvia, então ela quer que você ouça. E aí esse é o momento. É óbvio, sempre dentro do limite. Você precisa limitar ali esse tempo de reunião. Depois que você fez essa sessão de descarrego, que eu chamo, você vai para o interrogatório, porque ele já tirou tudo que ele tinha dentro dele e falou para você. E com isso, o que vai acontecer? Você vai começar a fazer... Ah, entendi o que o senhor passou. Agora deixa eu te fazer algumas perguntas que são de suma importância para eu poder resumir aqui o seu caso e eu poder te dizer quais são os possíveis pedidos que a gente pode fazer, além desses que o senhor já me trouxe, XYZ, sempre repita, gente, para ele saber que você prestou atenção em tudo que ele falou e que ele não tá ali apenas falando em vão. E aí, em seguida, você vai pegar e vai começar essas perguntas, sempre remetendo aquilo que ele falou, porque ele quer se sentir importante. Ó, daqui a pouquinho eu vou entrar no túnel, se ficar ruim a conexão é por isso, tá? Ele quer saber exatamente isso. E depois você vai para o fechamento. E esse fechamento a gente faz de duas formas, com duas partes,
que é exatamente trazendo quais são os possíveis pedidos ali que podem ser feitos, tá? E é óbvio, para você não levar tudo ali e ele, porventura, acabar não fechando ao final, você vai falar, olha, e eu ainda vou dar uma olhada na sua convenção coletiva, da sua categoria, para quê? Porque com certeza ali eu vou encontrar diversos outros pedidos que a gente pode fazer, mas o senhor, e você também precisa trazer a sensação de quê? De urgência, de escassez, para que ele possa logo fechar com você. Olha, a cada dia que o senhor deixa de entrar com essa ação, que o senhor resolve fechar aqui comigo, o senhor está perdendo parte dos seus direitos. E isso é importante ficar na cabeça dele, porque senão ele acha assim, eu tenho 2 anos para entrar com a ação, de quando eu fui dispensado, então não tem pressa não. Não, aí você mostra pra ele que, olha, se o senhor não correr, pode ser que o senhor não consiga a testemunha, porque a testemunha ela vai se esquecer daquilo que aconteceu. O senhor vai esquecer de muita coisa, de muitos detalhes. Essa empresa pode fechar, essa empresa pode acabar não tendo dinheiro para ele pagar. Então, é de suma importância que o senhor ingresse logo com essa ação, mas para isso eu preciso que o senhor me envie a documentação e se você cobrar ali um prolabore, eu, por exemplo, eu cobro um prolabore a título de antecipação e abato do final lá dos 30% que eu cobro dos honorários. Por quê? Porque se esse cliente, ele realmente está comprometido, ele vai dar um jeito de pagar esse prolabore, que é um valor bem ínfimo que eu cobro, tá? Apenas para ele não esquecer que ele fez um compromisso com o advogado e eu, bom dia, Teresina, seja bem-vinda. E para ele não esquecer que ele fez um compromisso comigo e que ele vai precisar dar continuidade nesse processo, tá? Porque, como diz minha mãe, a parte mais sensível do corpo é o bolso. E aí, se ele tem que desembolsar 100, 200, 300 reais, que seja, ele vai lembrar de você e ele vai valorizar o seu trabalho também, tá? Aí, o que eu faço? Peguei, já passei todos os possíveis pedidos, disse pra ele que ainda tem muito mais que a gente pode encontrar, coisa e tal. Você já, antes de conversar com ele, fez uma triagem ali, foi buscar saber daquela empresa, se aquela empresa ali é uma empresa que está pagando, quais são os possíveis pedidos, para você também já chegar ali com propriedade do que está falando. Aí você vai para a parte, o senhor ficou com alguma dúvida? Eu já estou aqui, escrevendo quais são os documentos que o senhor vai precisar me enviar. Vou ler aqui com o senhor. Tá tudo certinho? Aí você vai pegar e vai ler tudo. Ah, tá tudo certinho. Então eu já estou encaminhando. Vê se o senhor recebeu. Recebi. Quando que o senhor pode me dar o retorno dessa documentação e em seguida já efetuar esse pagamento? Tudo, gente, é uma conversa. Ah, doutor, eu só posso daqui a 30 dias. Tá tudo certo, gente. A gente sabe que o importante é que eles consigam ter a noção, a ideia de urgência, que eles precisam entrar o mais rápido possível com aquilo. Mas você também precisa mostrar valor do seu trabalho, conhecimento daquilo que você faz. Para não achar o que, ela só tá querendo ali, é mais uma ação para ela, para ele. Não, não é isso, tá? E com isso, gente, você também já pega o contato dessas testemunhas. Quais são as pessoas que podem comprovar a XYZ aqui que a gente conversou? Tá, me passa já o contato, porque, Aline, eu já vou pegar o contato de cara, justamente para que ele não venha esquecer futuramente. Porque é normal, gente, somos seres humanos, a gente esquece, nossa memória é falha, tá? Se alguém tiver dúvida, coloca aí no balãozinho que eu vou responder. Meu tempo já tá acabando, mas eu vou falando aqui com vocês, tá? E aí você já vai pegar esses contatos, já vai saber o que cada uma dessas testemunhas tem de conhecimento e vai anotar ali tudo bonitinho para quê? Para quando você for elaborar aquela inicial, aquela defesa e já estiver próximo da audiência, você já saber, bom, eu tenho que fazer prova, eu tenho que fazer conta-prova, porque, gente, o que mais importa aqui é a gente saber identificar de quem é o ônus da prova, tá? Deixa eu perguntar aqui, quem tá me assistindo já está inscrito na Black VDA Vitalício, que vai acontecer amanhã, nossa aula magna às 8 horas da noite? Quem ainda não tá inscrito, gente, digita aí Black, que o robozinho vai mandar pra vocês, tá? O link já vai mandar e você vai conseguir acessar imediatamente. Vai ser uma aula 100% online, 100% gratuito, onde eu vou trazer muito conhecimento pra vocês e uma oferta irresistível que não vai voltar a acontecer, tá?
vai ser a nossa última turma do ano de 2025, e essa oferta vitalícia, do jeito que eu estou fazendo, nunca mais vai se repetir. Então, aproveita, porque além de você poder ter uma preparação, assistir todas aquelas mais de 140 aulas que tem, você vai ter o tempo que você precisar, tá? O meu suporte por 2 anos, tá bom? Você vai ter o meu contato de WhatsApp, revisões de peças, preparações para suas audiências trabalhistas, e vocês podem perguntar tudo o que quiser. Deixa eu acender aqui, que a gente entrou no túnel, tá bom? E além de tudo, quem se tornar meu aluno vai concorrer a uma mentoria individualizada, onde você vai poder perguntar sobre todas as fases do processo trabalhista. E a gente não vai ficar só na fase de conhecimento, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, gente? Coloca aqui, porque eu tô com medo de cair, que eu entrei no túnel. E aí a gente, se não cair, a gente volta a falar. Se cair, eu já vou desejando aqui um excelente dia, que vocês tenham um dia de trabalho abençoado. Eu já tô chegando aqui na minha consulta médica, mas eu vou conversando com vocês enquanto isso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aqui. E quem ainda não tá inscrito na Black, ó, é só digitar Black, que o robozinho vai mandar para vocês, e vocês já vão começar a participar desse grupo de WhatsApp, onde ali você já entra ganhando um presente, que é justamente após você preencher o formulário, que leva menos de 2 minutinhos, tá bom? E é um super presente, já antecipo isso para vocês, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Eu abri essa live surpresa, gente, pra vocês, e não pra ficar trazendo aqui casos, não, tá? Porque eu gosto de responder as dúvidas, tirar todas as dúvidas que porventura vocês tenham. Não, dá tudo certo? Deixa eu ver como é que tá aqui meu sinal. Meu sinal aqui tá razoável. Dri, fala aí comigo. Núbia, seja bem-vinda. A gente já tá no nosso finalzinho aqui da live, mas é uma live de tira dúvidas para poder responder todas as dúvidas que vocês tenham, desde a entrevista com o cliente até as razões finais, tá? Já vão me contando aí. Não, tá tudo certo? Então, se vocês não têm nenhuma dúvida, como eu já tá chegando próximo aqui do meu médico, eu vou encerrar essa live, e hoje às 19 horas a gente tem live, tá? Eu não vou me lembrar. Hoje a gente tem live com uma aluna. É isso, tá? Ela vai contar pra vocês a experiência que ela tem no método VDA. Porque se você tá com dúvida, hoje mais tarde você vai saber da boca de uma das minhas alunas, tá bom? E entra, não perde a oportunidade, já entra lá na nossa Black VDA vitalício, tá bom? Então, muito obrigada aí, gente, pela participação de vocês. Beijo e até mais tarde.